Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuadamente nos meus lábios. Salmo 34, 1. Eu sou Rosângela da Silva Feitosa. Nasci no ano de 1982, numa pequena cidade chamada Remanso, Bahia. Vivi até os 3 anos na zona rural, chamada Ilha do Mandu, e aos 3 anos meus pais mudaram-se para a cidade para que eu pudesse estudar e lá conheceram a Jesus Cristo. Então, com 4 anos, aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu pude entrar na escola, e como foi maravilhoso entrar na escola. Eu gostei bastante de poder estudar. Com 6 anos aprendi a ler, essa foi minha professora Aparecida, e lia tudo o que encontrava pela frente. Aos 7 anos aconteceu a coisa mais maravilhosa da minha vida, foi conhecer a Jesus Cristo. Num culto ao ar livre, o pregador fez o apelo e Deus tocou no meu coração. A minha professora da escola dominical já tinha me falado muito sobre Jesus. E eu pensava, não, eu vou entregar a vida a Cristo só quando estiver bem velhinha. Mas ela perguntou para mim, e se Jesus voltar amanhã? Aquela pergunta ficou na minha mente. Então, no dia 26 de março de 89, Cristo me salvou. Também com a mesma idade, ele me chamou para o ministério através da Suede, esposa do pastor Arteman. Ela fez uma EBF e disse que havia muitas crianças na África que nunca ouviram falar de Jesus e que era difícil alguém querer ir para lá. Eu pensei, não é difícil não, eu vou. Então Deus tocou em meu coração para ser uma missionária aos 7 anos de idade. Desde então comecei a ler tudo quanto é de história sobre missionários. E aos 8 anos eu tive uma professora maravilhosa, Teodora, que me incentivou o gosto pela leitura e a escrita. Então eu lia bastante, ficava até 2 horas da manhã lendo, lia 2 livros por dia. Isso porque eu não podia ler mais, porque cada criança podia pegar só um livro na escola. Eu li o meu e da minha irmã, a Eliane. E na igreja tinha uma biblioteca muito boa, e no final de semana eu pegava os livros da igreja para eu ler. E assim foi aumentando cada vez mais o desejo de ser uma missionária. Aos 9 anos eu já queria ser batizada, mas então comecei a frequentar a classe de batismo. Na classe só havia pessoas idosas, nem sequer um jovem, eu era nunca criança. E meu pai ficava me ensinando as doutrinas. Então, aos 10 anos, eu tive o privilégio de ler a Bíblia toda pela primeira vez. Todas as férias tentava ler, mas não conseguia, porque chegava às aulas e não conseguia terminar. Então, quando foi em janeiro de 93, eu disse, eu vou ler bastante no primeiro dia. Primeiro dia eu li Gênesis, segundo dia eu li Êxodo. Então, em 29 dias, terminei de ler a Bíblia inteira. E foi a primeira vez que eu li a Bíblia. Hoje, Deus me deu o privilégio de ler a Bíblia mais de 50 vezes. Então, eu gostava muito de ler, de cantar, de estudar. Sempre estava cantando na igreja. Aos 11 anos eu fui batizada, então na primeira igreja batista de Remanso, Bahia, pelo pastor José Montefusco Filho. Aos 12 comecei a trabalhar na igreja com os adolescentes. Meu primeiro cargo foi ser tesoureira do grupo. Aos 13 anos comecei a trabalhar com crianças do maternal, 2 e 3 anos, ensinando a palavra de Deus como professora na escola bíblica dominical. Aos 14 anos tive minha primeira paixão. O rapaz era muito inteligente na palavra de Deus e a missionária dizia assim, é porque ele estuda a Bíblia. Ele acertava todas as perguntas. E eu me apaixonei por ele, então eu pensei, eu vou estudar a Bíblia também. Comecei a estudar a Bíblia 6 horas por dia. E aí o que aconteceu é que a paixão pelo rapaz foi embora e ficou a paixão pela Bíblia, que é o que eu tenho até hoje.
Nessa mesma idade também mudei de escola, que eu estudei até por 10 anos numa escola cristã, uma escola particular muito boa, e eu mudei de escola para uma escola pública totalmente diferente. Foi bem difícil, mas o Senhor me mostrou que ali era a minha oportunidade de testemunhar de Cristo, de testificar de Cristo para aquelas pessoas. Aos 15 anos, então, comecei o magistério, que é o curso para ser professora, e eu tive o privilégio de evangelizar todos os meus colegas, 46 colegas ao longo dos 3 anos, individualmente, de um por um. Eu escrevi o nome de todos eles no caderno e ficava orando por cada um, pedindo a Deus a oportunidade de falar de Cristo para aquela pessoa. E de um por um, o Senhor foi me dando o privilégio de falar de Cristo para todos os meus colegas do magistério. Nessa mesma idade, eu trabalhava na roça. Meu pai queria tirar da escola para trabalhar na roça, mas a gente fez um acordo. De manhã eu trabalhava na roça e à tarde eu estudava. Então eu acordava às 4 da manhã, ia para a roça, aguar plantas, colher, vender, fazer as compras, chegar em casa, fazer comida para de tarde ir para a escola. Mas eu fazia tudo isso com muita alegria por poder ter o privilégio de poder comer alguma coisa. Aos 16 anos, tive o privilégio de fazer o primeiro estágio, que foi com criança de 4 anos. Ah, como foi bom ensinar aqueles pequeninos, foi uma maravilha. Aos 18 anos, então, comecei a lecionar como professora. Ensinei matemática e outras matérias para todos os anos, desde o ensino fundamental, todos do ensino fundamental e todos do ensino médio, tanto na cidade como na zona rural, tanto na escola pública quanto particular, tanto da prefeitura quanto do estágio. Onde tinha trabalho, eu ia. E foi uma experiência maravilhosa. Porém, o local que eu mais gosto de lecionar foi na Ilha do Mandu, na zona rural. Lá não tinha cadeiras, mas foi uma experiência maravilhosa. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus para muitas pessoas, porque durante o dia eu ensinava para as crianças e à noite reunia os adultos, sentava no chão e eles começavam a perguntar para mim histórias da Bíblia e não tinha energia, então ficava narrando para eles as histórias da Bíblia. Assim tive uma oportunidade de falar de Jesus para aquele povo, que foi o mesmo lugar onde eu vivi até os 3 anos de idade. Então, Deus me deu o privilégio de realizar diversos ministérios na minha cidade natal, com crianças, com adolescentes, com jovens, com surdos, com mulheres, evangelismo. Então, aos 20 anos, eu comecei o seminário no Vale do São Francisco. Nós íamos a cada 15 dias para a Petrolina. Minha mãe também estudou comigo. E foi por 2 anos, foi uma experiência muito boa. Então, aos 22 anos, no ano 2004, eu fui para o Seminário Batista do Cariri. Lá, eu estudei por 4 anos. Nessa ocasião, trabalhei em várias igrejas. Lavras, Barro, Ebenezer, Exu. Essa primeira foto é de Lavras, a segunda é em Exu. Eu estudei Libras, então me formei em Libras no seminário. Quando terminei o seminário, fui servir ao Senhor em Lavras da Mangabeira, que é interior do Ceará. Lá Deus me deu o privilégio de ensinar crianças no bairro da igreja, no outro bairro, Além Rio, que é do outro lado do rio, em Mangabeira, que é uma vilazinha, e outra vilazinha chamada Quitaiús. Também trabalhar com mulheres, com jovens, ensinando curso de Libras, trabalhando com surdos. Em 2012, eu vim para Uberaba, Minas Gerais. E em Uberaba, eu tive o privilégio de trabalhar com crianças, com mulheres, em IBF, também com jovens, adolescentes, fazendo discipulados, vários ministérios. Depois, visita, evangelismo, entregar folhetos.
Depois de 4 anos em Uberaba, eu fui para Moçambique, na África, onde passei 5 anos. Cheguei em dia 8 de dezembro de 2015 e fiquei até o 31 de dezembro de 2020. Lá, Deus me deu o privilégio de treinar professores, ensinar crianças, moças, mulheres. Mas no final dos 5 anos eu fiquei muito doente. Um dia eu acordei e não conseguia andar. E eu pensei que era uma coisa simples, mas fui piorando, fiquei internada lá, fiquei internada aqui no Brasil. E depois de muitas idas ao médico, cerca de 1 ano andando aos médicos, depois que eu piorei, fui diagnosticada com uma doença rara e sem cura, chamada miastenia congênita, uma patologia que enfraquece os músculos. Mas o Senhor foi muito bondoso. Eu clamei ao Senhor sabedoria para lidar com a enfermidade e o privilégio de continuar servindo. Então ele abriu a minha mente para produzir literatura cristã para crianças e adultos. Então hoje eu tenho 31 livros publicados, 17 para crianças, um para adolescente, um para terceira idade, que é Esperança para o Coração, e o restante para os demais faixas etárias. E eu sou grata a meu Deus por ter essa maneira de poder servir a Ele. E eu agradeço muito o carinho e a atenção de cada um dos irmãos. E no dia 15 de abril deste ano, fui diagnosticada também com autismo, também que é um transtorno que que o cérebro funciona de forma diferente. Então, tenho dificuldade de entender certas coisas, o barulho faz eu passar mal, a luz incomoda, mas isso também me ajuda na produção literária, que eu tenho hiperfoco nos estudos e na escrita. Então, sou grata a Deus por ele ter me feito assim. Grandioso é o Senhor, eternamente. Amém. E esses são os meus contatos. E quem que precisar de material para criança, adulto, pode falar comigo que eu posso disponibilizar algumas coisas gratuitamente.